Olá, tudo bem? Esse vídeo que eu vou botar agora, eu gravei há umas semanas atrás. Guardei no celular e resolvi postar agora. Espero que você venha dar atenção a ele, porque os vídeos que eu gravo, sempre gravo com muita honestidade, muita sinceridade, muita franqueza. E como eu falo no vídeo, se fosse alguma coisa, se fosse mentira, eu não estaria aqui perdendo meu tempo, nem perdendo tempo fazendo as coisas que eu faço, mas eu sei que muito do que eu faço não é para perder tempo, e sim o contrário, é estar ganhando. Então, é isso aí. Faz bom proveito. Um abraço. Olá, seja muito bem-vindo. Tem muito tempo que eu gostaria de gravar esse vídeo, porque eu creio que a gente tira muitas lições do que eu vou falar agora. Lições eu tiro para mim mesmo todos os dias, e eu tenho certeza que pode ser útil para você. Aproximadamente 10 anos atrás, ou um pouco mais, eu comecei a me expor em praça pública com certa regularidade, pregando o Evangelho de Cristo. E é uma exposição que eu tenho consciência de que não é para qualquer pessoa, né? Porque a gente se expõe mesmo. E quando você se expõe, a gente corre o risco de todo tipo de julgamento. Na certa ocasião, eu me lembro, há um pouco mais de 10 anos atrás, um parente meu chegou aqui em casa e com certa indignação falou assim para mim: "Você não tá vendo que você está sendo chamado de maluco?" E eu confesso para vocês que não é muito agradável realmente ser chamado de maluco, não é muito agradável ser considerado louco quando você se expõe, especialmente quando se trata de alguma coisa que não se refere a você, né? Você está defendendo uma causa, você está representando uma causa, né? E isso ficou gravado na minha memória e ao longo do tempo fez refletir muito. E tem alguns pontos muito interessantes que eu gostaria que vocês pudessem refletir junto comigo o que eu vou falar agora. Primeiro ponto, eu confesso para vocês, talvez muita gente não vá acreditar, mas se dependesse somente da minha vontade, se dependesse somente do meu querer, eu estaria cuidando da minha vida. Eu estaria resolvendo os meus interesses. Eu estaria resolvendo os meus negócios. Eu não estaria pregando, às vezes me expondo de forma nenhuma. Até porque tem que ter muita coragem, tirar coragem onde você não tem, né? Para se expor é algo que não é muito agradável, você sabendo que pode ter pessoas que vão te chamar de louco, de maluco. A gente sabe muito bem que tem gente, tem os simpatizantes, né, do Evangelho, tem os simpatizantes da palavra de Deus, mas tem aquelas pessoas que não gostam e não vão gostar e vão te rejeitar, né? Então a gente tem que estar preparado para isso, inclusive para qualquer coisa que a gente vai fazer. Mas o fato é que se dependesse de mim, pessoal, eu estaria cuidando da minha vida. O que eu estou falando agora, inclusive, eu falo até por aqueles que fazem esse trabalho, por aqueles outros, muitos outros que fazem, né, constantemente o trabalho de pregar o Evangelho. Esse segundo ponto que eu queria falar aqui para vocês. Há 14 anos aproximadamente, na ocasião, me lembro que 2 pessoas chegou perto de mim, falou algo de Deus para mim, dizendo: "Olha, Emanuel, tem muita gente que está sofrendo, inclusive uma delas eu nem conhecia. Tem pessoas que estão sofrendo, tem pessoas que estão precisando de você, pessoas que estão precisando de uma palavra sua, e Deus manda te falar, que é para você ir ao em busca dessas pessoas, ir e falar para essas pessoas", né? Então tudo começou assim, há 14 anos. Eu entendi ali que Deus estava falando, só que o fato é que no meio do caminho eu fui me perdendo. Com distrações, com coisas minhas. Eu comecei, mas parei. E muitas foram as vezes que eu comecei e parei, não dei continuidade. E ao longo de todos esses anos, as coisas foram se repetindo, sabe? Essa mesma palavra, essa mesma, sabe, esse mesmo incentivo veio até mim, se repetindo várias e várias vezes, até chegar hoje e eu entender que esse mesmo incentivo continua de pé, essa mesma palavra continua de pé. Então vocês entendam que é uma coisa que não parte de mim, é uma coisa que realmente parte do divino, né? Deus achou graça em mim, viu que eu tinha bagagem e capacidade para isso e mandou eu ir e fazer. Isso é muito sério, isso é tão sério que vocês podem lembrar muito bem da história do profeta Jonas, né? Que a Bíblia Sagrada ela deixa muito claro para nós ali. Aquela história serve de um protótipo, um modelo claro para o que aconteceu comigo, né? E para o que acontece com muitos outros que têm esse mesmo chamado. Quisera eu que isso fosse história de carochinha, história ficção, mas não é. Quarto ponto interessante também é que ao longo desses anos fui percebendo que muita coisa estava dando errado na minha vida. Muita coisa travada na minha vida. Por muito tempo eu não estava conseguindo entender o porquê. Mas ao longo do tempo eu fui compreendendo que o motivo de tudo isso é porque eu não estava me entregando ao meu chamado. Eu não estava me entregando, fazendo com mais empenho e dedicação aquilo que eu fui chamado por Deus para fazer. Essa é a realidade. Então, eu praticamente estava lutando contra
contra algo muito maior que eu, né? Quando a gente vai fazer alguma coisa que Deus manda a gente fazer, aquilo ali é muito maior. O chamado e o propósito é maior do que a gente. Então, se você começar a lutar contra, você está lutando uma guerra perdida para você. Por quê? Porque o propósito divino é muito maior do que a sua vontade, né? E a gente começa a entender que não se trata, né, da minha vontade. A minha vontade, ela é uma coisa, a vontade divina é outra, né? Aí você começa a entender que profetas escreveram, né? Que Deus falou na boca dos profetas que os meus pensamentos são muito mais altos do que os vossos pensamentos. A gente enxerga aqui na parede, Deus ele enxerga futuro. A gente acha que sabe o que é melhor, mas Deus ele não acha, Deus ele sabe o que é melhor para mim e para todo mundo, né? Então não adianta a gente lutar contra os propósitos divinos e também não adianta a gente lutar contra a vontade divina, porque a vontade dele é sempre boa, perfeita e agradável, esse é o fato, e é infinitamente mais poderoso do que nós. Então, pessoal, no meu caso, correr o risco de ser chamado de maluco é uma coisa ínfima, pequena demais, do que correr o risco de desobedecer à vontade de Deus e me dar mal. Sinceramente, é uma coisa que eu não quero para minha vida. Então, eu tô gravando esse vídeo para vocês entenderem a seriedade da coisa. Vai muito além do meu querer e da minha vontade. Tenho certeza absoluta que se fosse do querer de muita gente, o pessoal estava vivendo a sua vida no conforto da sua casa, curtindo a sua família, né? Enfim. Mas vai muito além da nossa vontade. A palavra servo é muito interessante, né? Para entender o quê? Quando a gente está numa empresa, a gente não faz a nossa vontade, faz? Você faz o que você quer? Você faz o que você é mandado fazer. Quando você está no exército, nas forças armadas, né? Você não faz o que está na sua vontade de fazer, você faz o que te é ordenado fazer. Então, por que a gente, no nosso relacionamento com Deus, a gente quer fazer do nosso jeito e a nossa vontade, né? Inclusive, eu vou gravar ainda um vídeo sobre isso, para vocês terem uma ideia de que a coisa é muito séria. Tem muita gente que, inclusive, está em determinada religião, ou denominação, ou igreja, seja lá o que for, eles estão lá batendo no peito. Não, tá tudo bem comigo, eu tô na igreja. E na verdade vai muito além do que isso. Porque não basta você somente ir ou estar na igreja, né? A questão é, você é servo, você está pronto para servir, você está fazendo a vontade do Pai, né? A vontade de Deus. É por isso que muita gente não quer, né? Não quer saber nada de Deus, porque sabe, no fundo sabe que vai precisar abrir mão, né, de certas coisas que ele ou ela não quer abrir, né? Vai precisar realmente sacrificar certas coisas que não quer abrir mão, não quer abrir. Para finalizar esse vídeo, servir a Deus é, acima de tudo e na sua essência, abrir mão da sua própria vontade para fazer a vontade dele, confiar. Então é viver por fé, né? Como diz o profeta, o meu justo viverá por fé, né? É viver acreditando, crendo e confiando de que ele tem o melhor para nós, ele sabe o que é melhor, ele sabe de tudo e a vontade dele é perfeita, né? Então é isso, pessoal. Quando nos expomos, estamos ali representando algo que é muito maior que nós. Não é historinha de ficção científica, não é historinha inventada, real, né? Se não fosse real, eu não estaria aqui gravando esse vídeo, muito menos me expondo, né, em praça pública, assim como tantos outros irmãos fazem, né? Eu estaria cuidando da minha vida, né? Porque se não fosse real, eu estaria perdendo meu tempo. Que Deus abençoe vocês e que esse vídeo possa ser de valia, né, para todos aqueles que assistirem. Um forte abraço.